Olá amigo, tudo bem? Hoje nós vamos dar seguimento a mais um assunto do Apocalipse, um assunto extraordinário, falando dos 4 selos do Apocalipse, do livro. E será muito importante para nós, deixar o seu like, compartilhe com seu amigo, se inscreva no canal para que outras pessoas também tenham acesso a este vídeo e para que essa mensagem do Apocalipse, neste lugar tão maravilhoso, tão lindo, possa ir ao encontro de cada coração, de cada ouvinte, de cada pessoa que está assistindo. O Cordeiro, dando início ao nosso assunto, o Cordeiro, ele toma o livro da mão daquele que está sentado no trono, do próprio Deus, e ele abre o livro, desata o primeiro selo. No primeiro selo, quando ele abre, aparece aqui um cavalo e o seu cavaleiro, com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Olha que interessante. Um cavalo branco, um cavaleiro, foi-lhe dado uma coroa e o arco, ele saiu para vencer. Meus queridos irmãos, amigos, se você for lá para o livro de Zacarias, você vai se deparar, o capítulo 4, você vai se deparar também com cavalos, cavalo vermelho, cavalo de várias cores. E João, quando ele viu abriu-se o primeiro selo, João viu aquele selo, era um cavalo branco. João já tinha em mente, que João já tinha lido o livro de Zacarias, porque o livro do Apocalipse, ele parte do conhecido para o desconhecido. Conhecido o livro de Zacarias e desconhecido o livro do Apocalipse. E quando abre o primeiro selo, e viu-se um cavalo branco, o seu cavaleiro. Aquele cavalo branco representa mensageiro ou mensagem. Aquele cavalo branco representa Cristo, o cavaleiro representa Cristo. O cavalo branco representa o Evangelho, o mensageiro, e o cavaleiro representa Jesus Cristo. Coroa, por quê? Porque ele morreu, ressuscitou e foi para a glória, saiu para vencer. E também representa aquele período do Evangelho iniciado por Jesus Cristo. Do ano 27 deu início no seu batismo até o ano 100, que foi um ano apostólico, o ano que a igreja mais cresceu, onde os discípulos iniciaram ali no Pentecostes, em Jerusalém, receberam o poder do Espírito Santo, pregaram, onde na pregação de Pedro batizaram quase 3.000 pessoas. Então aquele período, no ano 27 até o ano 100, foi um ano vencedor para o Evangelho, onde havia a pureza do Evangelho, algo puro, porque o próprio Jesus fez parte dessa igreja, a igreja apostólica, a igreja primitiva. Este é o primeiro cavalo, o cavalo branco. Porém, em seguida, o cordeiro, na visão de João viu, o cordeiro abriu o segundo selo. E o segundo selo, abriu-se o segundo selo, vem e saiu um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Meus irmãos, aquele cavalo vermelho representa sangue, representa um período triste da história do Evangelho, onde do ano 100 até o ano 300, o Estado romano, que representa o cavalo vermelho, o seu cavaleiro, que representa os imperadores romanos, eles saíram para perseguir a igreja primitiva, os cristãos, o povo de Deus da época, do ano 100 até o ano 300. E o Império Romano usou do seu poder, do Estado, do seu exército, da sua espada, para que pudesse perseguir e martirizar alguns apóstolos, alguns cristãos foram mortos. A igreja foi perseguida, foi assolada, a igreja foi dispersa. E nesse período foi um período muito triste, um período de perseguição do Império Romano contra a igreja apostólica nesse período. Então este é o período do ano
100 até o ano 300. É o segundo selo. O terceiro selo, o cordeiro abriu, e então eis um cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi como uma voz do meio de 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e nem o vinho. Meus irmãos, no terceiro selo, abriu-se o terceiro, apareceu agora um cavalo preto e o seu cavaleiro. O que simboliza esse cavalo preto? Simboliza um período do ano 100 até o ano 538. Foi um período onde o Estado cessa a perseguição da igreja. A igreja agora cria uma liberdade de culto. Quando o imperador romano chamado Constantino, no ano 212, ele se torna cristão, se converte ao cristianismo, mas traz para dentro da igreja algumas doutrinas, alguns costumes pagãos do império. E traz para a igreja algumas doutrinas que mancha, que se torna a igreja negra, a igreja de pura passou a ser agora a igreja contaminada. Então, ou seja, por um lado a igreja ganha liberdade de culto e por outro lado ela recebe muitas influências pagãs do império, e aí o período se torna um período negro, um período de escuridão espiritual, onde as pessoas cultuavam, mas cultuavam de uma maneira errada, né? Adorava a um Deus pagão, um ídolo em lugar de Deus. Aí veio para dentro da igreja algumas imagens, né? E posteriormente aquelas imagens passou a fazer parte dentro de doutrina da igreja romana. Esse foi o período dos anos 330 até o ano 538. O quarto selo, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno e estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Meus amigos, esse é o pior período da era cristã. Foi o período de 538 até 1791. O cavalo amarelo e o seu cavaleiro representa o crescimento político, né? E também um político temporal da igreja papal, da igreja romana, onde o Papa ele começou a ter poder, ele começou a interferir nas relações, né, do Estado, onde os imperadores se dirigia até Roma para ser coroado, para que ele pudesse colocar a coroa nos imperadores. Então a igreja ganha poder político, ganha um poder religioso e passa a dominar toda a mentalidade da época. Então, nesse período, foi um período onde a igreja cristã, a igreja romana, ela levou à Inquisição aqueles que iam de encontro, alguns grupos de membros da igreja que foram de encontro às doutrinas da igreja, foram excomungados, foram tidos como hereges, e lá muitos deles foram lançados no Coliseu para que as feras fossem tragadas pelas feras. Muitos sofreram inquisição, foram queimados em fogueira, em praça pública, porque eram considerados hereges. E se dizia que fora da igreja não há salvação. Se a igreja fosse excomungado, ele seria morto naturalmente, e a igreja ela mesma praticava essas atrocidades. Quando foi que terminou esse período? 1000 anos de predomínio inquisitório da igreja. Foi um período triste, um cavalo amarelo. Então nesse período toda a Europa ela sofreu. Por quê?
porque a igreja começava a praticar esses crimes e as pragas começavam a cair. A peste bubônica dizimou um quarto da população da Europa. Guerras, né, muitas guerras. E no final de 1798 houve a Revolução Francesa com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, né, ideais iluministas. Aí o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, marchou para Roma, onde prendeu o Papa Pio VI. Trouxe para Paris na época da Revolução, né, na época do terror, e os bens da igreja foram confiscados e o poder da igreja, a igreja perdeu o poder. E aí o Papa foi preso e morreu no exílio. E esse poder, esse cavalo amarelo representa esse período, um período triste da história da humanidade, onde deu fim em 1798. Meus queridos amigos, que Deus abençoe, que continuemos estudando o livro do Apocalipse e confiando plenamente no Cordeiro, porque o Cordeiro é que nos dá o final feliz que nós tanto almejamos. Que Deus nos abençoe.